Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da BW Contabilidade, a contabilidade da sua escola. Aqui quem fala é o William Lima, eu sou host e gerente da BW Contabilidade. Aqui comigo está o Sidney. Olá, bom dia a todos, sou Sidney, um dos sócios da BW Contabilidade, represento hoje o departamento jurídico da empresa e estamos aqui com... O Thiago Lima, hoje é o nosso convidado aqui, está nos dando a honra de sua presença. O Thiago Lima, ele é diretor de operações do Kumon para a América do Sul e presidente do Conselho Consultivo de Franqueados. Já está no Kumon aí há praticamente 20 anos, ou seja, muitos desafios, muita história, muita experiência para compartilhar aqui conosco. Thiago, seja bem-vindo. Opa, obrigado, eu agradeço o convite. Valeu. Thiago, para a gente iniciar aqui esse podcast, né, esse bate-papo nosso... Antes que eu me esqueça, eu quero convidar você que está assistindo a esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal, comentar aqui nesse episódio, enfim, para você poder acompanhar de perto, né, acompanhar por dentro tudo que a gente tem produzido, vários episódios, vários podcasts interessantes para você que é gestor de uma unidade escolar, porque esse podcast vai contribuir muito com o crescimento da sua instituição. Então, dando início ao nosso bate-papo, Thiago, me fala um pouco sobre você, de onde você veio, como que você entrou no Kumon, enfim, como que você chegou até esse momento do Kumon. Legal, William. Primeiro, obrigado aí, BW Contabilidade, a vocês também por esse convite. Bom, Thiago, eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Então comecei aí apaixonado, comecei um estágio, desde a fase do estágio ali na questão de administração, minha formação, né? E eu já era muito apaixonado por franquias, então trabalhei no Sebrae, trabalhei em associações como a Brasel, Associação de Bares e Restaurantes, e foi bem interessante que trabalhava ali com proprietários de bares, fazendo projeto para a escola de gastronomia. E aí entrei no Kumon, nesse mundo do Kumon há 19 anos atrás, né, como consultor de campo. Então foi bem importante essa fase. Lá em Mato Grosso mesmo. Lá em Mato Grosso do Sul. E aí eu cuidava do Acre, Rondônia. Só os lugares tranquilos. Norte a sul ali do estado, Mato Grosso, na parte do Cuiabá, Mato Grosso do Sul. E com isso, conheci muitas franquias e me apaixonei por esse universo aí das franquias, né? Então, fui para gerente aí de operação e hoje eu estou como um cargo aí na diretoria da operação aí do Kumon Brasil. Então, show, legal, show. E sobre a história do Kumon, o que você pode contar pra gente? Assim, o Kumon, eu imagino que todos nós que estejamos aqui, né, acompanhando o podcast, você que está acompanhando aí de onde você estiver e que vai assistir posteriormente, em algum momento já se deparou com a unidade do Kumon, né? Eu moro em Santo Amaro, um bairro daqui de São Paulo. Então, assim, qualquer lugar, qualquer esquina que você vai, tem um Kumon, né? Então hoje nós estamos falando aí de uma das principais franquias, talvez a principal franquia de educação hoje no Brasil. Se puder falar um pouco do Kumon, como que o Kumon surgiu, como que chegou aqui no Brasil. Legal, William, isso é bem importante, né? Porque em 2028 o Kumon estará fazendo 70 anos no mundo, né? 70 anos. 70 anos. E ele começa de um desejo, de um amor de um pai para um filho, que é o professor Toro Kumon. Tá. Ele gostaria muito, assim, ele tinha um desejo muito grande que seu filho se desenvolvesse pelo autodidatismo, né? Então ele construiu ali uma metodologia, e aí é uma metodologia muito forte, focado nas habilidades para a vida, né? Então isso aí aconteceu 70 anos, e no Brasil, ano que vem, nós vamos completar 50 anos. 50 anos, com 1.650 franquias no Brasil, e no mundo aí, nós estamos aí para 23, 24 mil franquias. Né? Franquias, muita coisa. Hoje vocês estão com quantos alunos? Nós estamos com 210 mil alunos no Brasil. No Brasil? Show. Ô, Thiago, você considera que a Kumon é a primeira franquia do Brasil? Então, foi uma das pioneiras aqui. A gente considera, assim, até no início, né, quando a gente fala da Associação Brasileira de Franquias ali, que hoje nós somos considerados micro franquia, mas muito mais pelo investimento financeiro para abrir, né? Mas a gente considera ali um pioneirismo ali de franquias aqui. Em uma época que não se entendia o que era uma franquia, né? Sim, sim. Então, não se entendia, não se acreditava, não se tinha segurança jurídica, talvez, né? Sim, muito forte isso. Então, era mais um desafio de ter um negócio ligado à educação para desenvolver os filhos, né? Então, e nossa primeira franquia no Brasil foi em Londrina. Então, todo mundo pergunta, foi em São Paulo? Onde foi a primeira, né? Então, nossa saudosa Suzana Cabe,
que abriu a primeira franquia em Londrina. Olha. Quando veio para o Brasil, veio pelo próprio fundador? Ou já foram franqueados que tiveram contato no Japão, alguma coisa? Foi um contato essa Suzana, que era a nossa primeira orientadora aqui. A primeira já foi uma franquia, né? Mas aí foi num contato que ela teve com um pastor na época que veio do Japão. E aí apresentou para ela e ela ficou encantada com esse método Kumon, né? Então foi muito do desejo dela de trazer. E o Kumon também tinha muita gratidão pelo povo brasileiro por ter acolhido muito bem no momento de pós-guerra. Certo. Então vieram muitas pessoas do Japão para cá e o brasileiro acolheu muito bem. Então foi uma forma de retribuir também. A gente trazer esse método aí, foi o segundo país mundial que recebeu o Kumon. O Brasil foi o segundo país. O primeiro foi Estados Unidos e o segundo foi o Brasil. Hoje, em termos de número, seja por quantidade de franquias, alunos, etc., o Brasil ainda está ali, sei lá, um top 3 de representação dentro do Kumon? Sim, de operação. Hoje nós temos a operação, entre as 3, top 3. Caramba, que legal. De operação, uma operação muito grande e robusta. Assim. Hoje o Kumon se define por ser uma instituição de reforço escolar. Hoje, qual que é o core do Kumon? O que tem no Kumon? Muito, muito importante isso, porque assim, muitos pais procuram o Kumon até falando assim, olha, é um reforço, né, escolar, eu quero trazer para potencializar. E o que a gente coloca assim, é muito mais do que um reforço. Ele pode contribuir como reforço escolar, mas nós trabalhamos muito assim forte o potencial da criança para desenvolver ao máximo o limite as habilidades para a vida. Então, tornar uma pessoa autodidata, né, com habilidades ali uma pessoa mais organizada, uma pessoa que tenha uma inspiração ali de buscar algo novo por si, né, não depender de outra pessoa. Então, a gente trabalha muito bem, a gente fala que a matemática, o português, inglês, e algumas franquias têm o japonês, ele vem como um brinde, sabe? Porque a gente trabalha muito mais as habilidades para a vida. Assim. Hoje vocês trabalham essas 4 disciplinas, português, matemática, inglês e em algumas unidades japonês. Isso mesmo. Show. Ô, Tiago, então a Kumon é considerado um curso livre, né? Sim. Implementado como curso livre, e você enxerga a possibilidade de fazer parceria com a escola regular, no ponto de vista de acrescentar na grade curricular da escola? Perfeito. Existe isso? Esse é um sonho. Muitas escolas hoje nos solicitam isso, né, essa parceria. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com as franquias, porque em cada região tem uma franquia do Kumon. Então, nós estamos estudando projetos aí futuro de parceria mais forte com as escolas, porque as escolas, hoje o aluno ele está a maioria do tempo integral ali dentro das escolas, né? Então, o pai muitas vezes não tem aquele tempo de tirar da escola para levar em um curso livre. Então, essa questão hoje nós não temos, estamos estudando alguns pilotos para isso futuramente, mas tentar usar nossos próprios franqueados também, sabe? Porque estão ali naquela região, faz parte daquilo, então o nosso cuidado muito está na parte de quem está ali responsável pela marca, sabe, do franqueado. Mas tem uma pretensão, sim. Porque vocês também ganhariam na logística, né? Porque tem a estrutura da escola já pronta, né, para vocês usarem. Sim, né? muito forte. Aí tem que ser, o nosso cuidado tem que ser uma escola que tem o mesmo fit, assim, cultural, né, da empresa, para que tenha uma metodologia também, não ao contrário, uma metodologia que um complementa o outro, então... Mas é um grande potencial. E na grade curricular, você vê a possibilidade de substituir a aula de matemática, por exemplo, pela metodologia do Kumon? Era um sonho, assim, ter, né, o Kumon ali dentro, ali como na grade curricular, mas como a nossa metodologia, a gente não trabalha todos os conteúdos da matemática. Nós trabalhamos os conteúdos principais que a gente entende que vai ganhar uma reserva de capacidade ali futuro, né? Então tem um ponto bem interessante que se a gente pegar a grade hoje do que exige a matemática, a gente trabalha os pontos principais, assim. Então talvez isso pode impactar um pouco nessa análise, sabe? Você falou sobre ter o Kumon dentro da própria unidade escolar. Um dos nossos clientes, que é o Colégio Mirassol, a dona é uma senhora japonesa de 81 anos e ela tinha a unidade de Kumon dentro do próprio colégio, como reforço escolar. Sim. Então, alguns clientes já validavam isso, já validam isso, às vezes até sem o próprio conhecimento do Kumon, eles já colocam dentro do próprio prédio da escola. Porque você imaginando como expansão de negócio,
De repente você se espelhar nos modelos de grandes players de editoras, né? Que tem hoje, né? Sim. Vocês têm material impresso? Existe material didático da Kumon? Existe material didático nosso, exclusivo, né? A gente tem toda uma parte, e agora tem uma novidade, né? A gente vai ter, a partir do próximo mês, tem uma editora chama Kumon Publishing, que é uma editora que a gente todos os pais hoje vão poder entender, não é o método Kumon em si, mas nós vamos poder ter materiais didáticos, materiais hoje editoriais do Kumon na casa, que o pai vai poder comprar pela Amazon, por outras plataformas. Ele não vai ter ali a metodologia da franquia que a gente faz, mas ele vai ter um conhecimento ali representando ali o Kumon, sabe? Interessante. Show. Eu não sei se você saberia me dizer do porquê, mas quando nós falamos sobre educação do ponto de vista como negócio mesmo, né? Nós estamos falando sobre uma das primeiras franquias do Brasil, talvez até a primeira, mas a educação, até onde nós temos conhecimento, para esse modelo de franquias é mais recente, começou a aderir recentemente. E o Kumon, pelo que você falou, quando veio para o Brasil, já veio no modelo de franquia. E a pergunta por algum momento, talvez isso tenha passado dentro do planejamento do Kumon não vir pelo método de franquias, mas com unidades próprias, e por que talvez tenha se optado por franquias e não propriamente por unidades próprias, como era muito comum há muito tempo atrás, né? Então, as franquias, elas hoje são conceitos conhecidos, né? Até pela questão de investimento e também por você conseguir distribuir isso em massa, né? Para você conseguir... A gente está falando de um país com dimensões continentais. Para você conseguir chegar nesses lugares, tem as particularidades de cada cidade, cada município, etc. Então, o método de franquia hoje funciona muito bem. Mas, há 30, 40 anos atrás, ninguém comentava sobre isso, né? E por que houve esse interesse já do início de começar como franquia? Interessante, Júlio. Isso aí a gente se faz essa pergunta assim diariamente também, né? Porque eu acredito assim que nós, quando chegamos aqui no Brasil 50 anos, 49 anos atrás, foi muito desse desejo dessa pessoa, né, que é a Suzana, de trazer para o Brasil para desenvolver as crianças, assim. E por que a gente... Hoje nós temos uma unidade própria, que é virtual, que a gente testa 100% virtual. Então, tudo que nós... Hoje vocês, então, não têm unidade própria? Não, unidade própria física, nós já chegamos a ter duas, três. Pelo universo que nós temos é muito pouco. Muito pouco. E aí nós repassamos, hoje é uma franqueada que está assumindo. O que nós vemos de diferença? Assim? A gente acredita muito no orientador, que o nosso franqueado ele é um orientador, o investidor é o operador nosso. Então é aquela pessoa que conhece muito bem a região, que já tem uma aceitação na região como educadora, os pais já confiam naquela pessoa ali, então eu vou colocar, porque hoje você colocar um filho, né, em um local, você tem que ter muita segurança de onde você está colocando, né, porque ali é um ambiente, é um curso livre, como foi colocado. Então, nós entendemos na nossa filosofia que o papel do orientador, ele é muito mais do que um investidor, uma pessoa que é uma pessoa que trabalha focado na cultura, na educação. Essencialmente, ele é um educador. Essencialmente é um educador. Por mais que ele não tenha totalmente a formação de educador, nós temos pessoas advogados, temos contador, temos administradores, mas eles têm muito grande... Muitas vezes o filho fez Kumon. E aí, assim, olha, eu quero retribuir isso para a sociedade aqui onde eu moro. Então, isso acho que vai um pouco do porquê que nós não temos muitas unidades próprias, porque aquele bairro, quem conhece muito mais aquele bairro é aquela pessoa que mora ali, que vive. Né? E aí ele vai nos trazer muito a dor ali. Então, por isso que eu gosto muito de estar na operação, a gente estava comentando assim, eu gosto de viajar, de conhecer, de conversar com os franqueados. E ali trouxe muito mais insight do que um colaborador, que ele é CLT, que ele... está ali operando, mas não conhece exatamente aquele... Porque ele acaba ali, ele fecha a porta, ele vai muitas vezes para um bairro diferente, ele não mora naquele bairro. E o franqueado não, ele fecha a porta, ele vai consumir naquele mercado, ele vai naquele salão da região, ele vai... Então, uma pessoa que convive, que desenvolve a região. Então, por isso que a gente toma muito cuidado. São 6 meses para abrir uma franquia do Kumon. 6 meses. 6 meses, assim. Por quê? Que a gente trabalha muito bem isso? Para ver realmente a gente quer... Ontem eu estava com um franqueado que tem 40 anos, né, de Kumon, assim, com a franquia do Kumon. Então, nossos franqueados, ele tem um tempo muito grande com a gente, assim. Então, a gente toma o cuidado de quem colocar
Existe um processo de admissão? Um processo muito rigoroso. Tá. Um processo seletivo. E dentro desse processo de 6 meses, como você disse, existe uma formação, então? Tem uma formação. Para que provavelmente essa pessoa que era educadora, idealizadora de ter um projeto ali no bairro, se torne um empresário. É isso. Legal. A gente prepara muito bem, a gente até brinca assim com o Kumon, porque até no último dia, antes da assinatura do contrato, tanto ele pode desistir, quanto nós também vamos falar assim, olha, infelizmente não tem um fit, mas se a gente não sai com uma franquia do Kumon, a gente sai com um fã do Kumon que vai colocar o filho, que vai colocar... Sim. Então, não tem como sair com uma... Sabe, olha, essa aqui não é para mim como empresário, mas é para mim como um consumidor, sabe, final. E a gente tem muito cuidado de quem colocar na rede. Assim. E nesses 6 meses existe uma camada de preparação. Uma camada de preparação. Em um determinado momento fala só de burocracia, pelo jeito. Também. De como ser empresário. Isso também. A gente toma muito cuidado, porque hoje tem que ser um educador, mas ao mesmo tempo tem a parte de gestor, né, de empresário. Então, como dosar isso? Como ter esse balanço, sabe? Então, acho que sem vocês perceberem, vocês formam um empresário também. Também. Então, também estamos contribuindo Não para é a intenção de formar empresário, mas vocês acabam formando. Acaba sim. Acaba com toda essa parte. Tem um suporte muito grande por trás, assim. Um suporte muito mais antes de abrir, para que a gente prepare e ele comece com mais segurança. Claro que ele vai precisar de suporte depois, mas é um suporte muito mais da operação mesmo, né? Não... Que legal. Uma coisa que, assim... Quando a gente estuda história de empresas, a gente acaba percebendo que muitas vezes é difícil você conseguir manter o propósito pelo qual a companhia surge e ao longo de décadas você manter essa filosofia, esse espírito vivo em todos os colaboradores que vão entrando ali, porque são gerações, né? A gente está falando de uma companhia com 70 anos. Então, assim, quantidade de diretores que já passaram, quantidade de franqueados, foi muita gente que em algum momento, se esse espírito, se a filosofia, se... o intuito da primeira pessoa, do fundador, não tivesse vivo até hoje, facilmente se perde. E nos bastidores aqui nós estávamos conversando e o Thiago, ele falou um pouco sobre o perfil de franqueados. Então você vê que tem uma função, digamos assim, social, acaba tendo uma função social, né? Porque hoje, pelo que você falou, acho que 96% dos franqueados são mulheres. E você trabalha com um público ali de 5 a 14 anos, que é o público atendido pelo Kumon. Então, além disso, tem outras coisas, como por exemplo, o Thiago comentou que cada franqueado só pode ter no máximo uma unidade, né? Então... É para além da questão financeira, né? Não é unicamente para alguém que quer ver um modelo de franquia que é vantajoso, que é lucrativo, e a partir daí falar, olha, eu vou abrir 20, 30 unidades e vou enriquecer com isso. Não, existe um propósito maior por trás, né, que é o espírito do fundador, que tem toda essa filosofia contida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que o Kumon tem como filosofia também de negócios, que não é só a questão de abrir uma unidade, você ganhar dinheiro com aquilo, mas o propósito de realmente servir a comunidade, empoderar determinados públicos, etc. Eu queria que você falasse um pouco disso. Perfeito, William. Acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente se preocupa, claro, com o financeiro. Acho que todo mundo quer ter, mas antes tem um ponto muito... Para quê? Né? Para que eu quero ter, assim? E o que eu quero fazer com essa franquia do Kumon? Então... Quando a gente coloca esse empoderamento feminino, assim, também 96% são mulheres, é muito mais assim aquela pessoa que seu filho se desenvolveu pelo método Kumon, que ela é muito grata por isso e ela quer contribuir para que mais pessoas tenham também essa oportunidade. E claro, e com isso ter uma satisfação financeira, mas não é a primeira questão, né? A satisfação financeira acho que é um ponto ali que está entre a consequência disso. Mas esse trabalho para a região, então, como desde o fundador, como você colocou, né, 70 anos atrás, que ele tinha um amor de desenvolver o seu filho, né, e com isso ele veio a esposa do professor Kumon como uma primeira franqueada nossa, né, do mundial, e depois isso aí foi se expandindo mundo afora. Mas a gente até hoje, né, a gente tem, por exemplo, no Japão, a gente tem um museu Toru Kumon, que é um museu onde está lá a sala onde ele ligava para os franqueados, né, onde tinha... Tem toda uma história, então, tem um museu. Que legal. E esse museu, todos os franqueados que têm a oportunidade de ir para o Japão, a gente tem visitas ali diariamente na residência dele,
sabe, do fundador. Então, tem muita coisa viva até hoje. Hoje nós temos uma pessoa na matriz nossa aqui em São Paulo, que ela conviveu com o professor Kumon. Quando o professor Kumon veio em 94 para o Brasil... Ele já veio... Então. Ele veio para fundar o nosso prédio aqui da matriz e, infelizmente, em 95 ele faleceu. Mas em 94, quando ele veio, tem um colaborador até hoje com a gente, que até eu cito aqui, que é a Júlia, é uma mentora nossa aqui, muito forte. E ontem a gente estava conversando até exatamente sobre isso. Ela conheceu, ela vivenciou, ela viajou com ele para o Rio de Janeiro, para Londrina, para outros locais. E ela traz que até hoje, assim, a gente mantém com pessoas que conheceram, mas que a essência desse... hoje consta em manuais, em livros, onde é obrigatório hoje o franqueado e os colaboradores lerem também, sabe? Se atualizar sobre isso. Porque hoje é uma quantidade de informação muito grande que a gente tem, mas muitas vezes a gente acaba perdendo a origem, sabe? Se fragmenta muito. E a gente retorna sempre às origens, sempre voltando, claro, com a atualização de hoje, que se o professor Kumon hoje fosse vivo com inteligência artificial tudo, acho que ele ia estar bem encantado, porque o nosso método poderia chegar mais fácil ao consumidor ali final, mas ao mesmo tempo ele sempre retomando a origem, sabe, para nunca se perder. Tradição. Com quantos anos viveu o professor Kumon? Olha, a idade dele, eu não me recordo agora a idade que ele tinha, mas faleceu em 95. 95. Aqui, eu acredito, mais 80 anos ali, ele já tinha. Um fato que é curioso, nós estamos falando de um negócio de educação que surge no Japão, que é conhecido mundialmente por ser um modelo de educação. Né? Então, assim... É surpreendente como um negócio desse conseguiu nascer no Japão e se expandir, porque nós estamos falando da educação regular, enfim, a educação básica do próprio Japão, que é muito forte. Sim. A gente até brincava que no Japão 8,5 é nota baixa. Então, assim, como que surge a necessidade de ter um negócio de reforço escolar, digamos assim, num país onde a educação é uma educação de primeiro mundo? Né? Então isso mostra também um pouco da cultura japonesa pela excelência da educação, né? De querer buscar sempre o melhor para a educação, porque se nós estamos falando de um país que a educação básica por si só já é modelo e ainda há uma consciência dos pais de a gente precisa elevar o nível ainda com reforço, etc. É pouco. Né? Isso mostra um pouco do cuidado que eles têm, né? Com a educação de maneira geral. Thiago, se você puder falar um pouco também sobre o Kumon enquanto negócio mesmo, enquanto business, porque nós estamos falando de 1.650 franquias, né? Eu estava vendo recentemente que é a maior rede de franquias de educação e nós estamos falando também de uma das principais franquias de maneira geral do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Kumon enquanto franquia mesmo, né? O modelo de negócio que vocês atuam, se possível, um investimento necessário hoje para você ter uma unidade de Kumon, tempo de payback para isso, porque é importante você que está assistindo também esse episódio, você de repente é um professor e etc, e pensa também em investir na educação, é uma boa oportunidade para você, o Kumon, né? Se você puder falar um pouquinho... Interessante isso, porque tem pessoas assim, olha, você já tem 1.650, mas tem espaço para mais franquias, né, no Kumon, então a gente tem todo um suporte, tanto a parte tecnológica também para entender o mercado e as regiões que nós temos potencial. Hoje nós abrimos em torno de 100, 120 franquias ali ao ano, né? Caramba, ao ano. E nós temos ainda potencial de norte a sul do Brasil. Então, isso é todo feito um estudo antes. Nós temos uma equipe especializada de inteligência para entender o mercado, entender onde nós temos potencial. Inclusive, no nosso site hoje, no Kumon mesmo, se você entrar franquia Kumon, tem todas as regiões ali que a gente tem ali oportunidade de uma outra abertura. E isso é aberto para todo mundo, inclusive para os nossos próprios franqueados. Hoje é feito pela cultura do Kumon de ser muito transparente com a rede. Hoje, antes da gente abrir uma área de expansão, a gente conversa com os franqueados da região também. Olha, aqui tem um potencial a mais. Porque um questionamento de muitas pessoas que estão interessadas em franquias, nossa, mas se eu entrar não vai ter uma guerra entre os franqueados, não vai ter uma concorrência.
E aí, quando eles deparam com o Kumon, o que a gente quer é iluminar cada canto, sabe? Que cada região tem ali pessoas se desenvolvendo pelo método Kumon. Então, a marca, quanto mais forte, melhor para o franqueado que está também. Sim. Né, na rede hoje. Então, em relação a potencial, nós temos aí, de norte a sul, hoje é considerado uma micro franquia, o Kumon, por questão do investimento, não que o suporte ele é pequeno, o suporte ele é muito forte, muito grande, mas hoje a micro franquia é por questão do investimento, que é em torno de 60, 80 mil reais, dependendo da região, para abrir uma franquia do Kumon, né? Ela pronta. E com todo o suporte que a gente oferece, esses 6 meses antes de preparação, como foi colocado, e um suporte... O payback hoje gira em torno de quanto tempo? 18 a 24 meses, 18 a 24. Assim. E aí, hoje tem a oportunidade, a gente valoriza muito uma pessoa que já conheça o mercado, que já esteja ali conectado com aquela região, né, que ele pretende abrir. Mas todo esse fit nós trabalhamos numa entrevista, num processo aí para estar abrindo. Legal. Inevitavelmente, eu tenho que fazer essa pergunta porque foi posto à prova durante o período de pandemia todo e qualquer modelo de negócio. Principalmente a educação, que talvez tenha sido um dos setores mais afetados de maneira direta, porque é essencialmente um negócio presencial, né? Hoje a gente já fala muito de educação EAD, né? Ensino à distância. Inclusive também quero saber se o Kumon tem alguma frente voltada para ensino à distância, mas como que a Kumon sobreviveu esse período? Como é que foi o impacto disso para vocês? O que vocês enxergaram de oportunidade nesse momento e como que a Kumon saiu depois desse momento que todos nós passamos, né? Sim, acho que foi todo mundo colocado à prova aí, né? E o que impactou muito porque as escolas pararam, né? Sim. Tudo parou, a gente não tinha... E eu lembro que eu trabalhava nesse período, eu estava nos países de habla hispana, eu estava cuidando dos países como Bolívia, Peru, mas o Brasil ele foi muito impactado também. Então acho que uma forma que a gente teve, numa saída, né, se colocar assim, foi escutar os franqueados também, o que eles estavam vivendo ali, porque a gente escutava muita notícia daqui, né? Mas será que lá na ponta como estava? Então, o Kumon, nós não fechamos uma franquia nessa época. Nenhuma franquia. Então, assim, nós trabalhamos muito forte, assim, a gente precisa sustentar, então a gente ajudou em negociação com o imóvel, né, negociação com técnicas para que essa pessoa, porque ali o empresário ele precisava receber o aluguel também. Sim. Daquele local, mas como receber se a gente não tinha os alunos ali também junto? Então foi todo um poder de negociação que nós ajudamos. Teve um suporte financeiro que nós oferecemos para os franqueados nessa época também, para a gente manter ali vivo. Mas o que a gente achou muito interessante, William, nesse momento, foi que os pais falaram assim, nossa, a única coisa que eu não posso tirar é da educação. Porque é o seguinte, isso daqui, eu estou vivenciando isso no meu negócio, eu não quero que meu filho passe por isso, então eu preciso valorizar a educação. E o Kumon era tão forte, porque ele falou assim, olha, meu filho vai continuar fazendo Kumon em casa. Então a gente fez toda uma parte de logística para que o material didático chegasse na casa do aluno e que ele pudesse ali, porque era o dia inteiro, imagina crianças em casa, como fazer durante todo esse ambiente. Sim. Então foi feito toda uma questão de segurança também, com higienização de material, toda essa parte, mas a gente não fez o Kumon não parou. Né? O Kumon não parou, o Kumon continuou chegando na casa dos alunos. Hoje, se fosse diferente... Vocês enviavam o material didático para os alunos? Sim. E hoje a gente tem toda uma tecnologia que o nosso material está dentro de um tablet também. Então hoje tem o Kumon Connect, que a gente chama. Foi algo... a pandemia nos trouxe isso aí para mais... Obrigou todo mundo a ter que evoluir. E aí a gente tem hoje uma tecnologia que a gente consegue chegar sem o material físico também. A gente consegue ter o material do Kumon com uma caneta capacitiva, que a gente chama, e é o chamado Kumon Connect. Então é o nosso grande produto hoje, daqueles pais também que não conseguem levar 2 dias a criança numa franquia, ele consegue fazer um sistema híbrido, o orientador atendendo via tecnologia, mas fazendo com que o aluno se desenvolva em casa. Show. Então hoje existe uma frente de ensino à distância. Existe uma frente assim, mas não perdendo o contato humano, sabe? A diferença que é essencial para o business. Não existe só a opção só de EAD. Ele até que, se não tiver condições de levar na franquia, mas a gente pede para que o pai faça em uma unidade próxima ali, sabe? Para que tenha um momento, se ele quiser conversar com o franqueado, ele está ali junto.
Hoje tem pessoas que fazem totalmente virtual. Tá. Mas o que a gente fala do contato humano é que não vai ser um robô falando com o pai, não vai ser vai ser um orientador que conhece muito bem o filho dele e sabe o que o filho dele precisa se desenvolver, sabe? Então esse contato humano aí vem lá da origem. A gente nunca vai perder isso e sempre vai precisar da figura de uma pessoa ali com alunos. As aulas, elas não são individualizadas, elas são em classe. Elas são num ambiente de estudo, tá. E é bem interessante essa pergunta, William, porque assim, hoje nesses ambientes de estudo que a gente tem nas franquias, e nós temos alunos fazendo que tem 5 anos, tem 7, tem 4 anos, tem senhores de 80 anos, 70. Por quê? Que o material, o método do nosso, ele não é um método de ensino. O nosso método é um método de estudo. Ah, ok. Então, tem uma diferença muito grande, né? Que não vai ter uma lousa... Conceito básico, mas questão de diferença. Ensino e estudo, porque qual é a diferença? Não vai ter uma lousa onde vai ter um professor ensinando ali. Tá. Vai ter cada um no seu próprio ritmo, no seu material, onde o professor é o próprio material didático. Vai ter uma pessoa para orientar ali nele. Então, é por isso que hoje no ambiente você tem várias idades, vários momentos. Existindo cada um, no mesmo espaço de aprendizado, várias pessoas. É isso, várias pessoas legal. Trabalhando. Então a gente chama assim ambiente de estudo, e a diferença do comum, por isso que a gente não chama de reforço escolar, porque a gente não está ensinando, sabe, ali a gente está mostrando um método de estudo que vai depender muito da parte dele em fazer, onde o material é autoinstrutivo ali. Ô, Tiago, em que momento vocês enxergaram que era possível estender a metodologia da matemática para a língua? Perfeito. Esse é um outro ponto, assim, porque a gente vê muitas vezes a dificuldade. Até o professor Kumon, ele falava assim, ele queria muito mais que começasse pela língua, porque hoje a gente sabe que até em problemas matemáticos é interpretação. Uhum. E hoje a interpretação de texto, assim, interpretar um problema, interpretar é muito mais do que chegar ali na fórmula matemática, certo, né? Então, a língua pátria, como nós chamamos, ela trabalha muito mais desenvolver hábitos para que ele consiga ser um leitor crítico, né? Para aquele aluno hoje, ainda mais com tecnologias hoje, onde ele pode pegar um resumo, né? Então a gente forma leitores, assim. Eu falo isso que em casa também eu sou pai de aluno, né? Eu sou pai de tenho 2 filhos. Um é concluinte das 3 disciplinas e a Marina, minha filha, está fazendo matemática, português e inglês. E no português desenvolve um hábito muito forte de ser um leitor crítico, de ler aquele livro e o que você interpreta disso? Né? E aí traz para o contexto da vida, assim. Então o português, a língua pátria, a gente trabalha muito mais do que ficar gravando o que é um substantivo, o que é um adjetivo, é colocar situações de vida, situações, se tornar um leitor mesmo, formar um leitor crítico, assim, sabe? Então, isso que a gente trabalha na língua pátria, no português. Uhum. E o material é parecido? Também no tablet? O material, isso. A gente traz, por isso que eu falei que a matemática, português e inglês, ele não é o principal. O principal são as habilidades que a gente quer trabalhar na criança e a gente usa como ferramenta as disciplinas, sabe? Show. Mas ele funciona da mesma forma no português. Interessante. Você disse que hoje tem alunos de 5 anos, 7 anos, 10, 12, 14. Como que é a trilha de aprendizado? Então, alguém que comece com 6 anos, existe um período pré-determinado de onde ele vai finalizar esse estudo? Ou até o momento que os pais julgar ser necessário estar frequentando o Kumon, ele vai continuar frequentando? Legal, isso é bem importante também, porque hoje, como ele vai de acordo com o seu próprio ritmo, a gente tem um início e temos um fim do material. Tá. Então a gente tem um curso completo de matemática, tem língua pátria e o inglês também, do início do básico, da contagem de bolinhas na matemática para a criança que está começando ali, e a gente tem até derivadas integrais, até primeiro ano de faculdade, assim, a gente trabalha. Então, nós temos crianças com 10 anos que já está vendo conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Nós temos crianças de 14 anos que está começando com uma parte básica que ainda não alfabetizou. Porque vai tudo do ritmo do aluno. Então ele tem um teste, uma avaliação que a gente faz no início, diagnóstica, para a gente observar o potencial ali onde que a criança começa, né, no ponto. Então,
por isso que ele é individualizado. Tem crianças que terminam mais cedo, tem umas que levam um tempo a mais, né? Então, o que a gente pede para o pai é que, claro, faça do início ao fim, porque aí vai ter um curso completo ali com a gente, sabe? E existe, e faz sentido de alguma forma, a conclusão do material e o pai ainda manter o aluno ali por questão de complemento à educação? Perfeito. Assim? Temos situações, né, que pais, por exemplo, o aluno só faz matemática, aí coloca no português, coloca no inglês, ou já começa nas 3 disciplinas também, já começa fazendo as 3. Geralmente esse pai assim, é um pai que já fez Kumon também. Então o pai já sabe o quanto que isso é bom, o quanto que isso vai potencializar para o filho dele. Sim. Acaba colocando até o filho antes do que ele entrou. Eu entrei com 13 anos, eu quero que meu filho possa começar com 5 anos. Ele pode? Pode. A gente tem crianças começando muito cedo. Assim. A Kumon tem alunos especiais? Temos alunos especiais também. Esse é um outro ponto muito importante, que a gente coloca assim, até um slogan nosso: Kumon é para todos. Sabe? É para todos. Uhum. Então, nós temos alunos especiais, nós temos alunos autistas, nós temos alunos concluintes que tinham síndrome de Down, que eles chegaram até o final. Então, que legal. A gente desenvolve o potencial mesmo da criança, sabe? Seja a criança que for. Claro que vai ter que ter um apoio em casa também, né? Porque na franquia são 2 dias, na franquia. Uhum. No ambiente de estudo ali. Então, tem 5 dias, tem sábado, domingo, para a criança fazer também em casa. Então, conta muito com o apoio do pai, para que ele possa se desenvolver e ajudar em casa também. Então, se tiver todo esse suporte em casa, a gente tem esse atendimento também. Hoje as aulas têm duração de quanto tempo? Mais ou menos são 2 dias por semana e duram... Então, gira em torno de 40 minutos a 1 hora ali nesse ambiente, sabe? Então, vai depender muito... O que acontece? Uma criança está entrando, eu preciso deixar ela 1 hora ali fazendo, ela tem que criar o gosto pelo estudo primeiro, Sim. o hábito de estudo. Então, tem rotina que demora 30 minutos, né? Então, ele é muito individualizado, ele até nessa parte, sabe? O pai ali, de 10 às 11, mas se ele viu que a criança quer, sabe, pode desenvolver ainda mais um pouco, ele fica mais um pouco no ambiente. Então, a gente até chama assim, não chamamos de aula, ele vai estar num ambiente de estudo, onde ele precisa se manter concentrado e no início, geralmente, é desafiador. Né? Porque geralmente o pai traz assim por uma dificuldade. Claro que a gente tem na sociedade também pais que traz para potencializar ainda mais, mas hoje chega muitos alunos assim com uma defasagem. Então, será que eu preciso deixar ele 1 hora ou eu preciso criar o gosto pelo estudo, sabe? Em se tratando do nosso país, que a educação infelizmente não é o modelo, eu imagino que deva chegar a crianças bem defasadas. Vejo isso em nível de comparação, o quanto que um aluno de uma rede particular, de maneira geral, em comparação com uma rede pública, o gap, a defasagem é absurdamente grande. As minhas filhas, elas estudam em um colégio particular, mas eu tenho irmãos mais novos também, alguns deles que inclusive são da idade dos meus filhos, assim, mas quando nós comparamos o nível de instrução deles, o conhecimento deles, assim, uma distância muito grande, absurdamente muito grande. Então, assim, isso reforça pra gente o quanto que a nossa educação pública ela é muito defasada. Então, imagino a quantidade de crianças que às vezes chega no Kumon, um reforço escolar com necessidades, assim, grandes da educação, né? Sim. Imagino que seja um desafio frequente isso para vocês. O William provocou um questionamento que para mim é interessante. Vocês têm perfil de aluno, se vem da rede pública ou da rede particular? Temos. E tem uma porcentagem? A maioria é escolas particulares, né? Mas nós temos em regiões, depende das regiões, mas temos regiões do Brasil que nós temos um maior número na escola pública. Porque o pai hoje não tem condições de manter numa particular e no curso livre, né? Então, geralmente acaba optando por estar numa pública e investir no Kumon. Que o Kumon é acessível, né? O valor do Kumon é acessível. Sim, então aí só que tem pais que têm que decidir. E temos pais que têm escolas particulares e tá no Kumon também. Mas é um desafio. E o que a gente proporciona para a criança no primeiro dia com o Kumon é a primeira experiência dele. Sim. Onde ele já tem uma experiência talvez negativa na escola, que ele não está conseguindo chegar no nível da turma e o professor muitas vezes não pode esperar. Ele tem que seguir com a grade curricular. Então, a primeira experiência nossa numa franquia, ele tem que ser um momento satisfatório para o aluno. Então, o que a gente observa nisso? Quando ele faz o teste diagnóstico, que é a avaliação que ele faz diagnóstico, nós começamos num ponto que ele domina.
Certo. Né? Por quê? Para ele criar uma autoconfiança. Então, quando ele vai fazer uma avaliação onde ele não está sabendo a multiplicação, ele está com dificuldade, um exemplo, será que se eu colocar uma multiplicação para ele aqui, ele vai sair bem? Porque já é algo que ele já impacta lá na escola. Então, nessa avaliação diagnóstica, a gente vai conseguir observar o potencial que ele tem forte. Ele é bom na soma, mas não está bem na subtração. Então, poxa, vou potencializar a soma dele para criar uma autoconfiança. E aí, no material, a gente vai trabalhando gradativamente para que ele ganhe essa confiança e ele se torne uma pessoa melhor. E é muito interessante as nossas histórias, que eles voltam até mais seguro para a escola. Então, escolas que ainda acham que o comum é concorrente, que o comum contribui muito, porque esse aluno, ele chegando num nível da escola, é bom para o professor, é bom para a escola, é bom para o comum, para todos. Né? Sem dúvida. E quer ou não, assim, por mais que conceitualmente o comum ele não atue como um reforço escolar, ele acaba também cumprindo essa função, porque os professores passam lição de casa, né? Passam a tarefa de casa. E às vezes a gente está falando de uma rotina, principalmente numa cidade como São Paulo, em que, por perfil, um casal, tanto o pai quanto a mãe trabalham fora, muitas vezes a criança não consegue ser assistida de perto do ponto de vista do reforço escolar em casa. Então, muitas vezes o pai não consegue assistir isso de maneira mais próxima, a mãe também não. Então, fica um lapso, né? Fica uma defasagem daquilo que é aprendido na escola e que muitas vezes não é reforçado em casa. Então, talvez ele também encontre no Kumon esse complemento do que tem visto na escola, acaba sendo um reforço do que ele tem visto na escola. Então, não é uma competição de escola versus Kumon, porque os dois trabalham em sinergia, né? Trabalham nisso. Quanto mais ele ganha essa concentração de estudo, que a gente coloca como uma habilidade, né? Essa organização, ter um momento de estudo em casa, sabe? Pegar os pontos principais que ele viu na aula. Então, geralmente, um aluno Kumon, que já está um tempo no Kumon, ele tem essa atenção para a escola diferente também. Ele absorve aqueles pontos principais que vai ajudar. Ele não estuda só um dia pós-prova, antes da prova, né? Que é aquela desespero, assim, de muitas crianças. Hoje, amanhã tem prova, vou pegar um aluno Kumon, ele estuda diariamente. Então, ele já vai adquirindo uma reserva de capacidade muito grande, que ali é só, na prova, ele avalia como uma parte para ver o que ele fez durante todo aquele tempo anterior. Não vai ser um dia que vai pegar. Por isso que o Kumon, ele fala o hábito de estudo diário. A gente trabalha muito forte isso para adquirir isso. Então, ele acaba sendo um parceiro da escola, sabe? Acaba sendo potencializa aquele aluno ali na escola. Show. Tiago, agora eu quero entrar num assunto mais voltado para o franqueado. Nós estamos, nesse exato momento, passando por um período conturbado sobre o ponto de vista da reforma tributária, né? Muita gente assustada, sem saber como que vai acontecer, quais serão os desdobramentos disso. Nós temos tido bastante reunião com muitos clientes que chegam pra gente falando sobre os medos, sobre como que isso vai acontecer, qual vai ser o impacto para as instituições de ensino. Eu queria que você falasse um pouco sobre como o Kumon tem visto isso, como que os franqueados têm reagido a esse processo de reforma tributária, o que vocês têm feito para, de repente, auxiliar o franqueado nesse sentido, enfim, que a gente possa entrar um pouco nesse assunto, que eu acredito que muitos franqueados ou potenciais franqueados aqui têm interesse de saber como que o Kumon vai trabalhar com isso, né? Joia, esse é um tema que... O que a gente faz? Assim, sempre no Kumon, a gente tenta antecipar, né, como franqueado, gerar essa segurança, né, como franqueador, assim, para que o franqueado lá na frente não sinta esse impacto. Então, tem que ter uma segurança no franqueador. Então, a gente tem uma equipe que a gente especializada dentro da nossa franquia, nessa parte de contabilidade, na parte de controladoria, que se capacitou muito e está se capacitando ainda, porque cada dia é uma novidade, né, que vem assim, sobre isso. Então, a gente tem uma retaguarda muito forte, né, onde essa retaguarda que a gente tem, ela semanalmente, junto com a diretoria do Kumon, é discutido, analisado. Estamos nessa fase. A ideia nossa é não repassar isso de forma nenhuma para o franqueado, né? Porque lá na ponta, isso aí a gente não quer que repasse para os pais também. Sim. Né? E gera uma cadeia, né? Gera essa cadeia. Então, a gente quer receber isso
Primeiro aqui internamente entre nós, assim, com pessoas que são da área, né? Trazendo esse assunto para que a gente possa entendimento, discutir. né? Porque aí é algo que, por exemplo, mais que a gente responde muitas vezes por Japão, é algo aqui nosso, né? Interno, negócio nosso. Então, a gente está nessa fase hoje de análise em conjunto, para que daqui a 1 mês, 2 meses, a gente vai fazer um workshop com os franqueados sobre isso. A ideia é que a gente repasse essas informações, mas com muita segurança que isso, para o negócio dela, a gente não quer que tenha um impacto. Sim. Vai ter um impacto muito mais para nós, e a gente vai absorver isso, né? E para eles, para o franqueado, a gente quer mais profissionalização, um trabalho mais forte com isso, que aí cada um tem sua contabilidade nas nossas franquias, né? A gente não assume essa contabilidade da franquia, mas a gente tem esse cuidado porque é a nossa marca que está... Hoje a matriz global, ela é no Japão. Ela continua sendo no Japão. Show. Eu imagino que os franqueados, a pergunta que eles devem estar repetindo toda hora para a Kumon deve ser: escuta, eu vou pagar mais imposto? A minha margem vai diminuir? O meu negócio vai se tornar inviável? Porque essas são as perguntas que a gente ouve de toda a comunidade escolar, né? E o que a gente vem tentando tranquilizar o empresário do segmento educacional é que não há nada que se fazer por enquanto, não há nada que se mudar. A reforma tributária vai ser implementada em janeiro de 2027. Sim. E a única coisa que a gente sinaliza hoje é que as empresas, as escolas, seja um franqueado Kumon, seja um franqueado da Maple Bear, seja uma escola que tenha autonomia própria, né? Que se preparem esse ano para analisar a sua cadeia de fornecedores. É esse recado que a gente vem dando. Olha, não há pânico para ser criado. As escolas que estão enquadradas no Simples Nacional, eu acredito que se enquadra na maioria do público, do perfil, né? Não vai mudar muita coisa, né? Não, aliás, não vai mudar quase nada. Mas as escolas maiores, com maior estrutura, que estão fora do Simples Nacional, essas têm que se preocupar. Sim. Primeiro de tudo, como que vão constituir créditos em 2027 para compensar 2 tributos novos que vão entrar, né? Que vai gerar em torno de 10% do faturamento, que é o IVA, que é o IBS e CBS. Você só não vai ter essa despesa a mais no seu faturamento se você se creditar dos seus fornecedores. E para você se creditar dos seus fornecedores, você precisa entender em que regime ele está e se ele está pagando, se ele vai pagar os tributos certinho. Porque se ele não pagar, você não tem o crédito. Não tem. Então, tem tudo isso para analisar. Mas imagino que essa pergunta, esses questionamentos que você está ouvindo do seu público, né? Mas imaginando que o seu público é, na maioria, imagino eu que deva ser enquadrado no Simples Nacional, não se muda muito, né? E às vezes, e tem também muitas vezes o franqueado que, beleza, ele tem a franquia do Kumon que está no Simples Nacional, mas muitas vezes talvez essa pessoa tenha negócios em outras áreas. Então entende que o Kumon pode ser um fator determinante para o impacto, né, financeiro que vai acarretar sobre ele. E aí fica com esse medo aqui, e aí, o que eu faço? De repente, é vantajoso ainda continuar com a unidade do Kumon em detrimento aos outros negócios que eu tenho que vai poder impactar, né? Então, eu acredito que tenha surgido muitas dessas dúvidas, né? Sim. Isso é bem importante. Por um lado, como nós exigimos do franqueado, né? Hoje nós que ele tenha só o negócio Kumon, hoje ele não pode ter mais, porque ele tem que estar operando ali, ele tem que estar... Então, o negócio dele hoje, 99% dos nossos franqueados é o Kumon. E eles estão enquadrados no Simples Nacional. É um perfil de microempresa ou empresa individual? Ou microempreendedor? É empresa individual. Ele entra no Simples Empresa Individual. Tá. Só que aí ele geralmente essa questão que você falou dos fornecedores acho que é um ponto muito importante que a gente tem que se atentar para isso. Porque muitas vezes assim a questão desse stakeholder, assim, como são 1.600 franquias, a gente vai orientar esse franqueado para que tenha essa atenção, sabe, com os fornecedores. Porque geralmente quem faz isso é um parente, sabe, X e Y, e eu não estou com essa atenção, assim. Então, esse foi um ponto que eles estão pedindo. Vai ter um manual, a gente vai conseguir fazer. O que eu preciso perguntar para os meus fornecedores hoje? Né? Essa lição de casa ele precisa fazer esse ano. Não dá para fazer agora. O ano que vem. Isso é agora. E, embora o perfil de cliente de vocês é determinante que ele seja um
um operador do negócio, né? E cada franqueado é limitado a uma unidade, mas vocês têm histórias de, por exemplo, chegou o franqueado, validou, deu super certo, indicou pro irmão, aí indicou pro outro, indicou pra cunhada, ou existe uma restrição do Kumon de que não possa ter mais unidades na família, digamos assim? A gente pede essa indicação, a gente até estimula hoje, sabe? Tá. Porque é interessante criar esse fit cultural e muitas vezes se esse franqueado tem, e uma pessoa próxima dele que está vivendo com o Kumon ali também tem. Então hoje o nosso incentivo para que eles tragam pessoas, se não é familiar, mas uma pessoa muito próxima, isso aí é até um ponto que nós solicitamos, assim, a gente coloca muito forte isso para criar uma rede bem sustentável mesmo. Então muitas vezes isso acontece. De uma indicação de uma irmã, que irmãs têm junto, mas aí o que a gente pede é para que não é uma criação de uma holding, né? Não é uma criação que cada um tenha seu CNPJ, cada uma o seu negócio, Simples Nacional ali, não seja o mesmo negócio, né? Agora nós estamos estudando multifranquia, né? Mas ainda estamos no projeto piloto ainda, que isso não é o principal ainda. Show. Perfeito. Sidney, mais alguma pergunta? Eu acho que o papo foi muito produtivo. Foi muito produtivo. Né? Para mim também. E para mim, saber da história da Kumon, para mim foi... É interessante, né? Porque nós... Gratificante. A gente sempre está andando por aí, vê uma unidade do Kumon, mas não entende por trás a história do Kumon mesmo, né? E eu, inclusive, né, na área de marketing, etc., eu sempre utilizo o Kumon como referência. A estrutura visual de vocês, para mim, é incrível. É simples, mas há um refinamento de cumprir exatamente o que se propõe a fazer. Cara, uma criancinha com um olhar pensante, para mim, assim, reflete a alma do negócio de maneira muito exata. E é legal conhecer por trás, né, o back-office, os bastidores de como que acontece, a história, o que o Kumon hoje representa no Brasil, representa no mundo. Enfim, foi bem interessante. Thiago, eu quero te agradecer pela sua participação no nosso podcast. Quero pedir para que você deixe as suas redes sociais para quem quer te seguir no LinkedIn, se você tiver Instagram também. Por favor, pode deixar suas redes sociais, pessoal. Tá bom. E agradecer vocês. Acho que quando vocês procuraram, assim, eu prontamente ali, porque também eu acredito que cada vez a gente propagando, trocando, eu aprendo também, né, muito com vocês. Que bom conhecer um pouco mais também de vocês. Vocês falaram um pouco da BW, essa é a preocupação que vocês estão também, isso aí nos ajuda muito, né? Porque vocês ajudando mais os empresários, ajuda também a gente, que esse empresário é um pai do aluno Kumon, ou é uma pessoa ali que também vai conhecer mais. Então, que a gente possa criar esse fit aí também juntos aí. Legal, bacana. E aí das redes sociais, eu tô assim pelo Instagram, né, Thiago Lima, aí colocando Kumon, Thiago Lima é o LinkedIn, desculpa, e o Instagram t.lima oficial. Aí eu posso deixar esse link aí também, para que a gente possa trocar mais ideias. Show. E você que está assistindo esse episódio, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, seguir a página da BW no Instagram, no LinkedIn, enfim, em todas as redes sociais em que nós estamos presentes, e acompanhar os próximos episódios que nós vamos lançar aqui no canal. Tem muita gente boa participando, muito empresário que provavelmente você conheça, que é da área educacional, muita gente que contribui para o crescimento e para o desenvolvimento da educação no Brasil. Enfim, então se inscreve aqui no nosso canal e continue acompanhando a BW. Muito obrigado por ter assistido esse podcast. Encontro vocês nos próximos episódios. Valeu!